Olá, empreendedores! Mais um DNCast para vocês. Hoje com um convidado muito especial, mas eu já quero falar para vocês. Assistiu os dois outros DNCast? Não? Então corre aí nas plataformas, nas principais plataformas. Assiste, escutem o nosso DNCast. Também, todo sábado tem lá no YouTube, às 18 horas está saindo o nosso DNCast. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o senhor Micael Santana, farmacêutico, que deu toda a origem da farmácia magistral aqui no Juazeiro do Norte. Tem uma longa história para contar pra gente, com muita coisa bacana. Então convido vocês a estar conosco nesse episódio de hoje, porque o Micael Santana tem coisa bacana para contar pra gente, não é, seu Micael? Com certeza, é um prazer participar e estou aqui para lhe informar o público, falar com o público aquilo que realmente interessar. Falar de saúde um pouquinho? Sim, pois não. Lógico. Senhor Micael, então faça favor, se apresente, fale quem é o Micael, de onde nasceu, para onde foi, onde ficou. Bora lá que a fala é sua. Pois não. Meu nome é Micael Santana, eu sou de Missão Velha, a minha família toda é da cidade de Brejo Santo, mas eu sou de Missão Velha. A minha família, o meu pai era um produtor rural, eu nasci na zona rural, mas tive praticamente toda a minha infância interno no colégio dos Padres Salvatorianos em Barbalha. Essa foi a minha formação de criança infantil. Graças a Deus meu pai tinha uma certa condição e me mantia. Lá eu aprendi muita coisa na minha vida, inclusive uma das mais importantes que foi ter fé em Deus. Olha aí. Agora, uma coisa que eu não estava sabendo é que o senhor estudou num colégio interno. Sim, sim. Era católico, né? Católico. Como é que era? Era o Colégio Santo Antônio, dos Padres Salvatorianos em Barbalha. Era uma organização religiosa, mas de cunho educacional, bastante conhecido, talvez na época, na década de 60, era o colégio provavelmente do interior do Ceará, o que tinha mais destaque, era o melhor, e que focava muito na formação. Você estava lá interno e você recebia daqueles padres, daquelas pessoas que estavam lhe orientando, uma formação totalmente adequada para o seu futuro de vida. Mas qual foi o período, assim, de qual idade que o senhor passou? Foi de 62, eu tinha praticamente 10 anos de idade, até 68. Então, vem cá, quantos anos o senhor tem hoje? Hoje eu tenho 69, estou indo para os 70 já, camarada. Já tô na ladeira. Não, tá todo vigoroso, tá gravando vídeo no Instagram, entendeu? Pessoal, ó, nós estamos aqui com o Micael, o DNCast está no comecinho, mas já vou falar para vocês que Magistral Pharma, @Magistral Pharma, tá? Vocês podem acessar lá, vocês vão ver o senhor Micael fazendo vídeos, né? Gravando, explicando esse processo. Nós vamos chegar nesse ponto. Pois não. Eu quero ficar um pouquinho lá no passado. Pois não, fique à vontade. Vamos lá então. Então, por volta dos 10 anos, até qual idade você estudou nesse colégio? Até os 62 62 para 68, foram 6 anos, até os 16, 17 anos eu fiquei interno. Tá. Logo depois disso, eu fui para Fortaleza, fazer o científico em Fortaleza. O senhor chegou a trabalhar nessa fase de adolescência? Não, eu nunca trabalhei, eu só estudei. Mas lá na casa do senhor, era sítio? Era sítio. O senhor chegou, tipo assim, a ajudar o pai a mexer no gado, alguma coisa assim, ou não era assim? Eu gostava de participar, mas não tinha aquela obrigatoriedade, tá certo? Mas eu gostava de participar. O meu pai produzia rapaduras, na época era... Vamos supor que eu não estou falando, mas era um senhor de engenho, certo, e produzia rapaduras, e eu gostava muito dessa época. Era uma época muito animada, tinha muitas pessoas trabalhando, e eu participava disso. Então eu participava por uma questão pessoal e de vontade própria. Eu gostava. Aí tá, o senhor passou esse período no colégio interno, o senhor achava muito rígido aquele ensino deles lá? Ou era algo que o senhor hoje vê assim que os adolescentes hoje estudam tudo Nutella? Lá era muito rígido. Era muito rígido, mas essa rigidez é a ela que eu sou grato hoje. Quando eu vejo o nível do ensino que está no país hoje,
principalmente para a juventude. Na minha época era ginásio científico, hoje é primeiro, segundo grau, uma coisa desse tipo. Isso. Quando eu vejo a diferença daquela época para hoje, então eu agradeço tanto aos meus pais, que me colocaram lá, como aos padres salvatorianos que me educaram. Mas a diferença para mim de Absurda. ensino é gritante. É gritante. O conhecimento, a forma que hoje você pede para um adolescente, hoje às vezes fazer uma interpretação de texto. Eu estive como professor, eu sou graduado em biologia, não sei se o senhor sabe, e lecionei um bom tempo, também lecionei em universidades, e a gente vê que o modo como eu estudei, por exemplo, eu sou de 82, mas em 98 era quando começou a parte do Paulo Freire, de fato. Eu não peguei essa parte, sabe? Eu não peguei. Para mim foi essencial não ter pego a parte de Paulo Freire, para mim. Entendeu? E eu vejo como é gritante o estudo hoje. O senhor tem netos, né? Sim, O que o senhor pensa sobre essa parte do ensino de hoje, assim? Acho que poderia. Eu acho o seguinte, os pais, aqueles que têm uma certa condição, precisa procurar sempre escolas que se destaquem para colocar os filhos. Claro. Quem não pode, infelizmente, a grande maioria, vai para o ensino público. O ensino público no Brasil hoje, você sabe que é difícil. Você pega um texto de um estudante hoje do nível médio, da escola pública, e você, em cada 10 palavras, onde estão erradas. Claro. Mal sabe somar. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande e isso traz muita preocupação para o futuro do país. Eu gostaria que os meus netos, Deus ajudasse, que eles pudessem sempre estudar em colégios particulares e que tivessem uma formação diferenciada. Eu acho que hoje a educação no Brasil precisa, não me interessa aqui falar por quem, mas precisa de uma reforma profunda, muito aprofundada, para pelo menos desenraizar essa dificuldade que nós temos encontrado. O senhor falou uma coisa aí que eu estava lembrando, o senhor falou assim, que o pessoal hoje mal sabe somar, né? Eu lembro quando eu trabalhava com meu pai fazia a regra dos 9. Meu Deus, eu até hoje não consigo fazer a regra dos 9 e ele fazia conta de cabeça, ele fazia as contas de cabeça e eu ia conferir. Às vezes eu fazia na calculadora e meu pai ainda chegava, tá errado, vem cá, vamos fazer a regra do 9, você vê. É sensacional, essa época que você aprendia a matemática na raça mesmo, né? Senhor Micael, tá bom, nós passamos por essa fase, o senhor vai para Fortaleza para ir para a faculdade? Eu fui para Fortaleza, eu tenho um irmão, nós só somos 2 irmãos, certo. Eu tenho um irmão, e ele estava em Fortaleza, ele fazia medicina, ele é mais velho que eu, 9 anos. Certo. Então ele estava em Fortaleza fazendo medicina e eu fui para lá para fazer científico, na época era científico, e depois vestibular. Certo. E foi isso que eu fiz, Sim. Fiz lá o científico e depois fiz vestibular. E fiz vestibular para farmácia, porque tinha aquela história que meu pai tinha um filho médico, ia ter um filho farmacêutico. E o médico receitava para o farmacêutico. Já ficava tudo em casa. Já ficava tudo em casa. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar com medicamentos. Certo. Sempre tive muita vontade. Então isso me incentivou. Eu fiz vestibular, passei na UFC. Na época não tinha outra universidade, era a Universidade Federal do Ceará. Certo. Era considerado um vestibular muito difícil, mas eu, graças a Deus, consegui passar e fazer a faculdade de farmácia na Universidade Federal do Ceará. Isso foi em que ano, o senhor lembra? Isso foi na década de 70. 70. Eu terminei em torno de 76. Em torno de 76. Como é que era fazer uma faculdade nessa época onde não tinha internet? Telefone era pouquíssimo, não tinha telefone. Acho que não tinha telefone em 70. A TV ainda estava começando, a TV colorida. Você viu o Brasil ser tricampeão? Eu vi o Brasil ser tricampeão em 70. Foi quando eu comecei a ver televisão. Não tinha televisão ainda. E a gente ia de trem para Fortaleza. Você ia em fevereiro e ficava até junho em Fortaleza, não vinha mais aqui no Cariri em casa, não via mais os pais, não tinha como falar com os pais porque não tinha telefone. Tinha que ser tudo por carta, via correio. O dinheiro, para que a gente se mantivesse, tinha uma pessoa lá que repassava e o pai acertava com ele, e o que queria pedir tinha que ser através de carta, tanto que quando você queria uma coisa, você pedia 20 dias antes, para poder chegar a carta e chegar o que você queria lá. Era difícil, muito difícil, mas isso tudo, hoje eu vejo, sinceramente, que isso tudo
traz uma formação muito diferente para a vida das pessoas. Eu não acredito em quem tem as coisas fáceis na mão. Eu não acredito. Então eu não quero desestimular, mas para mim, aquela época foi a época que me formou e eu hoje, graças a Deus, agradeço, como eu disse aqui, a formação desse colégio em Barbalha e a dificuldade que passei também em Fortaleza para poder aprender a lidar com os problemas e eu encontrar as soluções dos problemas. Como é que era nessa época, por exemplo, o senhor ler um artigo científico? Hoje está muito fácil, a gente tem um Google acadêmico, tem várias revistas online que a gente consegue baixar, manuscritos, né, os artigos para a gente se informar, para a gente ler. Como é que era para o senhor nessa época? Nessa época tem as bibliotecas. Certo. Você procurava a biblioteca. Eu fui do centro de saúde, quando criou o centro de saúde no lugar das faculdades de saúde. Houve uma época no Brasil, talvez as pessoas não lembrem, em que as faculdades, os cursos de saúde, enfermagem, farmácia, odontologia, medicina, elas foram incluídos em uma única universidade, Federal do Ceará, em um único curso, o curso de Ciências da Saúde. Certo. Então a gente fazia tudo junto. Quando chegava para as cadeiras de especialidade, de medicina, de farmácia, de odontologia, de enfermagem, os alunos se diferenciavam. Mas a biblioteca, ela era comum a todo mundo. Então a gente procurava na biblioteca aqueles livros que interessavam para a gente. Certo. Geralmente a leitura era realmente mais científica, era mais focada na sua carreira. Do contrário, eram revistas, para você ter noção do Brasil da época, do país da época, era a revista Veja, ou os jornais que circulavam na capital, que vinham para a capital, que a gente comprava, tinha acesso e lia. Beleza. Pessoal, a gente está aqui, DNCast, com o senhor Micael, farmacêutico. E para você que ainda conhece Juazeiro do Norte, está assistindo, conhece a região do Cariri, a Magistral Pharma está na Avenida Padre Cícero, 686A. Mas tem um Instagram deles também, arroba Magistral Pharma Cariri. E se você for no site da agência, agenciadenegócios.com, lá vai ter a Magistral. Só tocar no ícone da Magistral que você já vai direto para o Instagram da Magistral, que eles são clientes da agência de negócios. Então, aqui está todo mundo em casa para conversar. Vamos para um outro momento aqui assim. Vamos lá. O senhor, então, terminou a faculdade ali para 76, 78, assim. Por aí. O senhor já saiu da faculdade e já montou sua primeira farmácia ou o senhor foi trabalhando? Não, eu fiz farmácia e bioquímica. Beleza. Que são os laboratórios de análise clínica, certo? Certo. E o meu irmão já era formado e já estava aqui em Juazeiro, foi um dos fundadores do Hospital Santo Inácio. Foi um dos fundadores do Hospital Santo Inácio, o antigo Hospital Santo Inácio que fica ali na Lagoa Seca. Foi vendido depois, ultimamente foi vendido, mas era um único hospital particular que aqui tinha na região do Cariri. Certo. Era um hospital de referência. Certo. E eu vim para montar um laboratório de análise clínica junto com um amigo no Hospital Santo Inácio. Então eu comecei com o laboratório de análise clínica e fui para o Rio de Janeiro e na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro eu fiz especialização em hematologia. Aí você fez uma especialização em hematologia. E voltei para o Juazeiro para instalar um banco de sangue. Naquela época não existiam os bancos de sangue particulares. Perfeito. O banco de sangue ele era realmente privado. Aliás, não existiam os bancos de sangue públicos. Os bancos de sangue eram privados. E então, nós se eu precisasse de doação de sangue naquela época, eu comprava o sangue. Você tinha que procurar o banco de sangue, ia lá, a gente colhia, analisava seu sangue e ia procurar o doador. Perfeito. Geralmente a gente tinha alguns sangues já armazenados e ele já fazia, gente fazia inclusive a aplicação do sangue. Então eu vim montar e fiquei com o laboratório de análise clínica, era dentro do Hospital Santo Inácio, e com o banco de sangue. E aí por aí começou a minha carreira, público. Depois, o meu irmão, junto com mais dois amigos... Sabe o nome do seu irmão? Manda um abraço Elci Santana. Manda um abraço para ele. O doutor Elci Santana, um abraço, eu quero muito bem, meu único irmão, e foi meu braço direito à vida. Forte abraço aí, doutor Elci Santana. Então o Elci, ele foi para Missão Velha. A minha família, ela em Brejo Santo, tinha uma participação política muito grande. Meus tios foram políticos, foram prefeitos da cidade de Brejo Santo, e a política veio para o sangue, tanto minha como dele. Boa. E ele, em Missão Velha, casou
o Elcio, com a senhora, doutora Anesté, que foi prefeita 2 vezes em Missão Velha, por razões de caráter político, ele não pôde ser candidato, e ela seria sempre a candidata do nosso grupo. Aham. E com isso ele comprou um hospital na cidade de Missão Velha. E eu deixei o Santo Inácio e montei o laboratório lá dentro do Hospital de Missão Velha. Perfeito. Mas sempre tive na mente a ideia de trabalhar diretamente com medicamento. Então passei um tempo aí, da década de 80 mais o começo de 90 e tal, trabalhando em laboratório de análise clínica. Eu fazia análise clínica dentro dos hospitais. Perfeito. Isso aí, essa formação do senhor eu não conhecia. Então o senhor fez especialização. Qual outra especialização que o senhor chegou a fazer? Eu terminei bioquímica, Certo? fiz hematologia, Certo. depois manipulação magistral e por último farmácia clínica. Farmácia clínica. Farmácia clínica, que aí é onde eu Hoje, o senhor, aqui na farmácia, pessoal, aqui na farmácia magistral, nós vamos ter também o atendimento farmacêutico clínico, né? Sim, Onde o senhor... Explica como é que é isso aí. É assim, ó, eu sempre tive na minha mente, isso é uma das coisas que me levaram a criar essa farmácia. No início, ainda, o mesmo colega do Hospital Santo Inácio foi o Dr. Cícero Landim. Certo. Ele me convenceu a montar, como ele sabia que eu queria trabalhar com medicamento, a montar um laboratório, uma farmácia com laboratório de manipulação. Certo. E nós fomos a primeira ou a segunda, chegamos junto com outra farmácia de manipulação em Juazeiro do Norte. E aí nós criamos a Magistral Farma, que ficava na Rua São Francisco. E passamos 22 anos manipulando. Mas eu sempre notei... 22 anos aqui. 22 anos. Faz 22 anos que nós temos a farmácia. Beleza, o nome magistral, né? Mas o nome magistral. Magistral exatamente. Então, mas eu sempre notei na farmácia lá de manipulação a necessidade que havia, não só em Juazeiro. Eu viajei muito para São Paulo para fazer curso e tal, e eu vi a necessidade que a população tem de entender que a farmácia é um local de prestar uma assistência em serviço farmacêutico. Farmácia não pode ser só um balcão de vender remédio. Certo. O cliente tem que estar à frente do remédio. E aí, depois de 22 anos, veio a pandemia, nós tivemos dificuldades, claro. Eu já com praticamente 70 anos de idade, uma filha farmacêutica, a doutora Micaela, mas ela não encontra a manipulação como uma profissão, como uma coisa que ela tivesse vontade de fazer. Perfeito. E ela me disse, não pai, eu não quero fazer manipulação, vou ficar aqui até o dia que o senhor ficar. E eu achei que não era interessante eu obrigá-la a ficar fazendo manipulação do medicamento, porque era minha filha e deixar de fazer o que ela queria. E aí tem um legado da marca também, que poderia acabar como ela não queria fazer. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente pensou em substituir a manipulação, terceirizar a manipulação da Magistral é terceirizada por farmácias que a gente tem e conhece há muito tempo e tem real confiança, e montar aqui uma farmácia e que trouxesse aquilo que sempre foi meu sonho, prestar atenção farmacêutica ao cliente. O cliente que vem à Magistral Farma e que compra o medicamento, ele não simplesmente compra um medicamento, ele sai com toda a orientação e depois, durante todo o tratamento da patologia dele, prescrita pelo médico, ele tem um acompanhamento farmacoterapêutico aqui dentro da farmácia. Você é hipertenso? Então nós acompanhamos sua hipertensão até o término do primeiro e segundo medicamento que você tomou. Se precisa, entrar em contato com o seu clínico, o seu médico, qualquer que seja a especialidade, mas você tem um atendimento gratuito de atenção farmacêutica dentro da farmácia Magistral Farma. Por que o senhor resolveu empreender? Poderia estar trabalhando numa outra farmácia, por que o senhor poderia ter continuado dentro do hospital junto com o seu irmão, mas por que o senhor resolveu empreender então? Não, você sabe, a gente vai construindo a família. Certo. Então a minha família foi se constituindo e os filhos foram crescendo. Quantos filhos? 4 filhos. Manda beijo. 4 filhos, pois é. Tem um filho que é o Dr. Micael Santana. Beleza. Ele é médico. Ele trabalha hoje na Ciopaé, aquele serviço de salvar a gente através por voo. Ele é o médico da equipe, do helicóptero. Sim. Ele é o médico. E também na serviço médico de urgência, SAMU. Certo. Ele é médico do SAMU. E hoje
terminou gastroenterologia, e hoje tem aqui ao lado da farmácia a K-Médica, que é uma clínica em que ele faz atendimentos em gastroenterologia e faz exames de videoendoscopia. E tem outros atendimentos também na K-Médica? E tem todos os atendimentos da K-Médica. Tem outros atendimentos, tem clínica geral, tem gerontólogo, tem tudo. Beleza. O que você precisar, a K-Médica tem. Então, o que acontece? Com isso, foi me levando à necessidade de ter aonde eu colocar essa família. Certo. E o laboratório, só o laboratório, não me daria essa condição. Aconteceu primeiro com os laboratórios o que aconteceu com a farmácia de manipulação depois. Quando eu saí do laboratório, o Juazeiro já estava me dando de laboratório de análise clínica. Certo. Então eu não ia ter um laboratório que me desse condição de acomodar meus 4 filhos, todos na área da saúde. Por isso eu decidi empreender com a farmácia de manipulação, porque aqui não existia. Eu sabia que havia uma condição de renda para os 4. Certo. Aí um é médico, a vida vai tomando seu rumo, cada um vai tomando seu rumo, a gente não tem os filhos para a gente, tem os filhos para a vida. Então, um é médico, está tomando conta da vida dele, a outra é farmacêutica, que é a Micaela, essa trabalha comigo e ela faz um outro tipo de especialidade, a auriculoterapia e ozonoterapia. Sim. Tem a Mirella é farmacêutica, inclusive antes de ontem foi homenageado em Brasília pela Câmara Legislativa de Brasília, pelo Conselho Federal de Farmácia. Parabéns, então, a doutora Mirella. Doutora Mirella, parabéns pela... Ela toma conta de todo o serviço de atenção farmacêutica do Hospital de Base de Brasília. E tem a Manuela, que fazia psicologia, parou para casar. Mas vive muito bem, graças a Deus. Sim. Então isso me levou a empreender uma maneira que eu encontrasse de colocar os filhos na vida. Perfeito, perfeito. Aí começou então com a magistral manipulação. Manipulação ficou por 22 anos nesse formato. Quando veio a Micaela para trabalhar junto com o senhor, como é que foi primeiro esse primeiro momento, o senhor e a filha trabalhando, o senhor com uma visão, e a filha, o filho às vezes com uma outra visão do mundo? Como é que foi essa transição, essa adaptação? E ela realmente tem uma visão muito diferente da minha, ela é mais evoluída. Ela fez economia. E quando terminou a economia, você sabe que fica aquela dificuldade de emprego. Eu trouxe para dentro da farmácia para tomar conta da parte administrativa. Na época, a farmácia, de certa forma, tem uma certa potencialidade. Certo. E ela começou a gostar de farmácia. Aí disse, pai, eu vou fazer vestibular para farmácia. Fez e passou. Então a Micaela, primeiro de tudo, ela é economista. Ótimo para tratar das finanças. Pronto. Depois foi para a farmácia e ficou fazendo farmácia. Depois criou na cabeça dela a história da ozonoterapia, da auriculoterapia, fez esses cursos. Ela tem cursos de especialização e hoje está fazendo isso aqui vizinho. E aí eu não tinha como ficar só dentro da farmácia magistral. Além da crise, que trouxe dificuldades, além o problema da minha idade, 70 anos, eu tenho que assumir, porque a responsabilidade é muito... De manipulação é muito grande. O médico que é pediatra, ele tem a obrigação de entender de pediatria. O médico que é ginecologista tem a obrigação de entender de ginecologia. Mas o farmacêutico que está manipulando tem que entender de todas as especialidades. Porque se chegar uma receita na farmácia de manipulação e o médico manipular errado, mesmo que seja o médico que prescreveu por um engano, de uma forma errada, o que acontece? O médico não vai ser... A responsabilidade é do farmacêutico. Então, quando chegava para vocês, por exemplo, uma receita de um medicamento manipulado, qualquer dúvida, você já entrava em contato com o médico. Já entra em contato com o médico para tirar a dúvida para fazer. E isso pesa muito. Isso foi uma das coisas que me fez sair da manipulação. A idade já estava me deixando. Aqui a Color já não lembrava mais das coisas. Então eu resolvi vir para cá fazer o que eu gosto, que é conversar com as pessoas. Tanto que o meu atendimento aqui é gratuito. Nós nunca tivemos intenção de transformar o consultório farmacêutico em consultório médico. Não, cada um no seu galho. E nós queremos fortalecer a relação farmacêutico, médico e paciente. Que é isso que eu acho que precisa existir. Infelizmente, nossa população, de um modo geral, não só é Juazeiro do Norte, mas ainda não se deram conta que eles não podem ir numa farmácia apenas comprar um medicamento e vai embora. Não. Quando ele comprar o medicamento, ele tem que ter o conhecimento daquele medicamento, ele tem que saber que pode voltar, e se ele voltar, ele vai encontrar no balcão da farmácia a pessoa para fazer toda a orientação do medicamento dele. Perfeito. E aí veio essa pandemia 2020, né? Chegou a pandemia para todo mundo.
como é que foi essa adaptação em 2020 para vocês? Que tava já na migração de manipulação para drogaria, né? Nós montamos drogaria e nós observamos no início o seguinte. A pandemia trouxe uma coisa interessante. Você entra numa farmácia, eu conheço farmácias aqui, por exemplo, que são farmácias que vendem muito. Você entra na farmácia e não tem uma pessoa comprando medicamento. Mas você olha para a atendente, ela está com o celular aqui, respondendo. Entendeu? Quer dizer, essa informatização da coisa, esse delivery da coisa, trouxe a necessidade da gente se adaptar a esse novo estilo de mercado. E é aí que entra a necessidade da gente de ter um apoio na área de informatização, de informática, divulgação através de marketing de informática, para que a gente pudesse se manter. Nós estamos no começo, nós estamos com 4 meses. Sim. Certo? Estamos com 4 meses. Mas, graças a Deus, estamos começando a trabalhar e a coisa está começando a mostrar para a gente de que essa é uma saída. Então, a Magistral Pharma Cariri, que agora é a drogaria, ela começou, então, agora em 2022. Começou há 4 meses atrás. 4 meses atrás, certo? Como é que o senhor vê, assim, Mas agora são redes sociais, aí tem o Google, aí tem o WhatsApp, e aí a pessoa quer pedir de casa. Então, como é que o senhor vê toda essa em relação ao passado? Como é que o senhor vê agora? O senhor acha que melhorou? O senhor acha que piorou? O que o senhor vê disso? Olha, eu acho que melhorou. Agora, nós da Magistral tivemos uma sorte muito grande, uma felicidade. Não é sorte, as coisas que vêm de Deus não é sorte para ninguém. Nós tivemos uma felicidade muito grande, e aqui eu não estou dizendo para angariar simpatia nem coisa nenhuma, mas de contratar a AD Negócios na área de informatização. Essa empresa, nós chamamos com 4 meses, e ela já nos fez, por exemplo, em uma campanha, nós sermos vistos por mais de 30 mil pessoas. Então, isso trouxe um novo alento para dentro da Magistral Pharma. Nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Certo. Nós estamos abrindo. Existem as grandes redes de farmácias. Certo. Tem rede de farmácia, por exemplo, que... Eu conheço uma rede de farmácia que recebeu, por exemplo, um remédio para... acho que foi Doflex, acho que foi Doflex. Ela recebeu gratuitamente do laboratório para todo ano. Ela vende pelo preço que ela quiser. Por quê? Porque ela compra 1 milhão, 2 milhões por mês de medicamento. Então vieram as grandes redes. Nós podemos concorrer com as grandes redes? Não. Não podemos, não temos condição. E a dificuldade começa a ser impactada aí, para a gente. Claro. Qual é a saída da gente? É ter uma relação boa com o médico, é procurar que a classe médica tenha confiança na gente. E depois ter um programa de marketing, um programa de divulgação que realmente nos leve até a população. Isso nós estamos no início. Espero em Deus que a gente consiga chegar lá. E isso nós tivemos um retorno muito grande com a AD Negócios. Graças a Deus, nós estamos bem assistidos. Não posso dizer que nós já estamos, não somos superavitários de maneira nenhuma, mas já podemos dizer que nós temos um horizonte. Eu tenho uma luz no fim do túnel. Eu espero que eu chegue lá. E quando eu chegar lá, a minha comemoração vai ser exatamente voltando ao passado, como nós fizemos. Com a minha formação infantil, com o meu irmão, Dr. Elcio Santana, com os meus filhos, com a minha esposa, doutora Ângela Renata. Ela é enfermeira e ela trabalha no PSF da cidade de Iabaiara, e com uma pessoa que mora no meu coração, que trabalha comigo há mais de 20 anos, que é a Leda, e com a AD Negócios. Uau. Essas são a quem eu acho que eu vou dever a minha vida. Se eu conseguir, eu não pretendo mais ir muito além, eu já estou realmente querendo dar uma parada. Mas se eu conseguir à frente, essas daí são as coisas que vão no fim da vida, me dizer: olha, se alguém me perguntar, me diga aí como é que você chegou aqui, você saiu dessa dificuldade, quem foi? Aí eu citarei. Agradeço aqui que ele fez um elogio pra gente, fico muito agradecido. Senhor Micael, antes de mais nada, pessoal, estou aqui com o Dr. Micael, da Magistral Pharma, aqui em Juazeiro do Norte. Ele está localizado na Avenida Padre Cícero, 686A. Quer conhecer um pouquinho da Magistral Pharma? Vai no Instagram, Magistral Pharma Cariri, ou então pode acessar o site do DNegócios, que é agenciadenegócios.com. Lá vai estar a Magistral, vai dar a logo dela lá, só tocar na logo, você vai direto para o Instagram, acha com muita facilidade, tá? E nós estamos nesse bate-papo, nós estamos contando aqui uma história de 22 anos
de empresa, de empreendedorismo, também de muito estudo, que além dos 22 anos, desde quando surgiu, tem mais dos seus 4, 6, 8 anos aí entre graduação e especializações. Né? E atendimento. Também tem um cunho político, vocês têm essa ação política na região do Cariri, né? Tudo mais. Aí vem uma pergunta que para mim, assim, eu sempre gosto de tocar nesse tema. Como que foi a família com o senhor empreendendo? Como é que foi essa relação? Eu tenho que empreender, mas também tenho 4 filhos, tenho que me dedicar, mas também tenho que me dedicar à farmácia. Como é que é essa transição? E mais a esposa, né? Que além de tudo ela é doutora. Enfermeira em Abaiara. Abaiara, pessoal de Abaiara, que se estiver assistindo, beijão para vocês. Em nome da doutora Renata. Doutora Renata, farmacêutica. Não, enfermeira. Enfermeira lá. E também tem essa relação entre marido e mulher, né? Sim, como é que sim, é? sim. Conta um pouco desse desafio para nós. É assim, a minha família é tudo na minha vida. É como eu disse, eu fui empreender, resolvi sair de laboratório de análise clínica, que era meu, mas era como se fosse um emprego, para partir para uma atividade empreendedora, de tal forma que eu pudesse fazer com que meus filhos também tivessem oportunidade na vida. Perfeito. Meu pai me deu essa oportunidade, eu precisava dar para os meus filhos. E, graças a Deus, deu certo. Eles vieram, sempre me ajudaram, me ajudam de todas as maneiras, estão sempre presentes comigo, são todos da área de saúde, trabalham mais ou menos como eu, embora hoje estejam com uma visão bem melhor do que a minha, bem na frente, serve inclusive para me orientarem. E a minha esposa tem sido uma guerreira, ela tem me ajudado muito. Nós moramos em Missão Velha, meus filhos moram 3 aqui em Juazeiro e 1 em Brasília, mas eu moro com minha esposa em Missão Velha, ela trabalha em Abaiara e eu aqui, só à noite que a gente se encontra, mas a minha família foi tudo na minha vida, inclusive na minha decisão de empreender. Eu precisava criar uma coisa que me desse realmente oportunidade de poder a minha família dizer que eu estava fazendo algo por eles. Isso foi o que me levou. Com essa criação da nova magistral, a gente está passando certamente algumas dificuldades. Mas empreender é isso. É uma roda. Magistral, Cariri, manipulação estava em cima. Hoje magistral forma Cariri está embaixo começando a subir. Eu espero normalmente chegar em cima da roda para eu parar e minha família dizer pronto. Meu pai fez, minha mulher dizer pronto. Meu marido fez aquilo que esperava que ele fizesse. Show. E como é que é essa relação entre... passou muita dificuldade antes de tudo chegar no Sim. Conta para mim assim, uma dificuldade que o senhor falou assim, nossa, nesse momento, eu achei que ia parar tudo, mas aí Deus mudou tudo. Que momento o senhor tem marcante dessa dificuldade, dessa vida aí? Olha, é difícil a gente falar, mas eu tive uma viuvez. Certo. E isso foi uma das coisas que marcou, obviamente. Claro. A minha e meus filhos. Mas eu tive a felicidade extrema de encontrar uma pessoa altamente competente, altamente dedicada, uma pessoa fiel e que me trouxe a felicidade de volta. Então eu tive uma dificuldade, mas tive uma vitória depois da dificuldade. Graças a Deus sou muito bem casada, minha esposa é uma senhora dispensa comentários. Se você foi a Baiara, por exemplo, era uma pessoa altamente conhecida, é uma pessoa que ultimamente inclusive foi agraciada com o governo do estado por um programa, que é o programa Mãe Nota 10, que foi ela que criou na cidade de Abaiara, criou sem nenhuma ajuda de ninguém, por conta própria. Dentro de casa, ela é uma pessoa excelente, que me dá todo apoio. Então eu hoje posso dizer que sou um homem feliz. Passei essa dificuldade, mas sou feliz. Show de bola. Vou ter que trazer a doutora Renata aqui para a gente conversar sobre esses programas que eu vejo assim, não sei se o senhor pensa, por exemplo, quando a gente olha uma dificuldade que a população tem e a gente de alguma maneira tenta resolver, para mim já é empreender. Sim. Porque a gente tem um empreendedorismo que está dentro de uma empresa, mas tem um empreendedorismo social. Sim. Que vai ajudar as pessoas sem um cunho por ajudar as pessoas mesmo. Isso é importante. E tem também a doutora lá de Brasília,
A Mirella. A Mirella. Vou querer conversar com a doutora Mirella. Sim, será um prazer. Eu faço seu contato com ela, tranquilo. Ótimo. Vai saber essas histórias, me marca. Ela é uma grande profissional. Viu? Gosto de saber e nós vamos conversar sobre isso depois. E aí tem esse momento marcante aí. Qual que é a sua relação com Deus? Para chegar onde o senhor chegou hoje com uma família que o senhor tem? Olha, eu sou um homem apaixonado por Jesus Cristo e pela mãe dele, Nossa Senhora. Eu tive uma formação religiosa muito grande nos colégios dos padres salvatorianos. Depois a gente vai na juventude, veio a época de política estudantil, veio aquela história da revolução e tal, você às vezes envereda por outro caminho e esquece um pouco a religião. Eu não posso dizer que eu não tenho que pagar a Deus. Obviamente que todo ser humano peca e todo ser humano tem que prestar conta a Deus. Agora, eu sou uma pessoa dedicada, muito religiosa, eu leio a Bíblia praticamente todo dia. Eu sou ministro da Eucaristia, lá em Missão Velha. Ultimamente estou um pouco afastado em função das minhas atividades, mas eu sou altamente religioso. Sou um homem que respeita toda a fé religiosa que existe. Eu acho que cada religião é um caminho diferente que leva a Deus, que é um só. Então, para mim, se você é religioso e se você crê em Deus, você, para mim, é católico. Não interessa. O que é religião? Religião é ter amor ao seu irmão, é fazer o bem ao seu irmão, a caridade, é perdoar. Amor, perdão e caridade. Em qualquer fé religiosa que você esteja, se você praticar essas três coisas, Deus lhe abençoará. Não interessa a Deus a sua religião. O que interessa a Deus é o homem que você faz para fazer aquilo que ele deixou na vida. Quando ele botou Jesus na terra, foi criado um modus vivendi para a humanidade. Se você obedece àquele modus vivendi, seja que religião você frequentar, você é uma pessoa de Deus. Você seguindo as leis dele, os mandamentos dele, você é uma pessoa de Deus. Então, eu sou uma pessoa de Deus. Sou uma pessoa de Deus, graças a Deus. Se a pessoa não acredita em Deus, eu respondo. Eu respeito, mas respondo que um dia ele ainda vai dizer, ai meu Deus. Fato. Você me conhece. O que é sucesso para o senhor? Olha, sucesso para mim é atingir aquilo que você tem vontade de atingir, de tal forma que no seu passado não tenha ninguém prejudicado pela sua caminhada. É isso que eu acho que é sucesso. Eu não atribuo sucesso a poder, tá certo? Eu não atribuo sucesso a dinheiro, não é para mim. Sucesso para mim é você estar satisfeito com aquilo que você vai, alcançar o que você quer, sem você nunca ter prejudicado ninguém. Eu queria lhe dizer, por exemplo, já que você tocou no assunto, eu fui, por exemplo, 2 vezes secretário de saúde do município de Juazeiro. Juazeiro do Norte é uma cidade com quase 300 mil habitantes. Eu fui, aliás, 3 vezes, uma vez eu fui interino. Eu fui chefe de gabinete da prefeitura de Juazeiro do Norte, uma prefeitura desse tamanho. Eu fui secretário de planejamento, eu tive na controladoria municipal, mas nenhum órgão desse que eu passei, e eu não estou dizendo por orgulho, nem para querer aparecer, eu deixei ninguém magoado comigo. Eu nunca reclamei de uma pessoa por alguma coisa errada da frente de ninguém. Então, eu acho o seguinte, eu tenho a política no sangue. Eu achava muito bom o poder, mas nunca usei o poder para degradar ninguém. Passou, porque tudo passa, aquele que tiver no poder e não pensar que passa, ele vai se arrepender depois. Tudo bate no muro, tudo passa. A minha fase de poder passou. E eu sou muito satisfeito porque nessa época eu procurei ajudar. Graças a Deus foi isso que eu fiz. Então o sucesso para mim é isso. É você estar feliz com você próprio, feliz com a humanidade, feliz com Deus, feliz com seus familiares e ter, no fim da vida, ser chamado para outra dimensão de uma maneira que você não tenha que prestar tanta conta a Deus de coisas erradas. Então, o senhor tocou no assunto, eu gostei da resposta, o senhor tocou no assunto político, o senhor tem tocado, não estava no script, mas eu vou tocar no assunto político. Pois não. Primeiro, né, o senhor hoje vota em quem para presidente? Qual que é o senhor de direita, de esquerda? Olha, deixa eu lhe dizer, eu fui uma pessoa de esquerda há muito tempo. Tocou agora, você tocou, eu gosto de falar. Eu fui de esquerda há muito tempo. Eu convivi em 68, 69, eu convivi o AI-5.
certo? Eu estava no Colégio João Pontes, participei, escrevi, fiz coisa de... Acontece que eu me decepcionei. Viu? As pessoas em quem eu colocava aquela fé toda, eu vou dizer um nome aqui, né? Zé Genuíno, certo? Eu colocava uma fé absurda. De repente eu vejo o sujeito envolvido em corrupção, em roubo, certo? Eu achava que Deus, abaixo de Deus, estava uma pessoa que era um líder de classes operárias. Mas hoje nós sabemos o que deu. Você não pode negar, de maneira nenhuma, que tudo que o país passa hoje foi culpa do lulopetismo, que eu defendia. Não quero aqui dizer que a direita está com a razão. Não está. Existem os erros, existem os mesmos erros, e lamento, porque o Brasil hoje está sem opção. Eu voto no Bolsonaro, expresso meu voto aqui de cara. Eu também voto no Bolsonaro. Eu voto no Bolsonaro. Agora, eu voto no Bolsonaro, não quer porque eu acho que entre os piores, ele é melhor. Por exemplo, nós temos um candidato que é altamente inteligente, mas ele não tem a habilidade, embora tenha sido político e tenha feito fama e tudo, mas ele não tem a habilidade política para chegar até onde precisava, que é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele terminou acabando por si próprio. Eu acho que ele é o mais inteligente dos candidatos que tem aí, mas ele não chega lá. E eu não posso perder meu voto fazendo com que vote aquele que eu não quero. Acho que o presidente Bolsonaro também não tem habilidade política. Conversou muita coisa, acho que errou na campanha da vacinação até certo ponto, mas não resta dúvida. Você hoje vê o PIB crescer, você hoje vê o desemprego diminuir, você vê os combustíveis baixar. E falar de corrupção, quem pode falar de corrupção entre os candidatos? Se você diz que o filho do Bolsonaro, mas o filho dele roubou e tal, comprou não sei quantos imóveis. Sim, mas o filho do Lula, ele era limpador de esterco de elefante. Hoje é um dos homens mais ricos do país. O Lula não tinha um cair morto. O Brasil ele tá o 7º país que mais cresce pós-pandemia. Exato. No mundo. Exato. Acima de muitos países de primeiro mundo. Olha, se não fosse essa pandemia e essa guerra, o Brasil estava disparado. Era primeiro. Agora, nós dependemos... Por que o combustível é caro? As pessoas não prestam atenção nas coisas. Onde é que está a Abreu de Lima? Onde é que está a refinaria Abreu de Lima? Onde é que está a refinaria que era para ser construída no Ceará? São 2 refinarias. Se o dinheiro dessa refinaria não tivesse sido roubado pelo lulopetismo, o Brasil tinha 2 refinarias, era independente de combustível hoje. Entrega a Venezuela, por exemplo. Perfeitamente. Além de que a gente olha para países como Venezuela, como Chile, como Cuba, e vê a situação daquele povo. Isso porque eu lembro que em 2015 eu sonhava em ir para o Chile, porque o Chile era um país excelente na América do Sul. Eu estive lá e era uma beleza. Né? Mas olha, me cita um país da América do Sul que está sendo governado por um partido socialismo comunista que está bem. Não tem. Você vê a Nicarágua. A Nicarágua, que hoje é do coração desse pessoal petista, a Nicarágua está prendendo padre, está prendendo bispo. Pode falar nada. Exato, não pode dizer nada. Quer dizer, eu sempre fui contra a Revolução, ao regime militar de 64. Acho que aquela não é a maneira de governar. Não acredito que o Bolsonaro vá fazer isso. Se fizer, eu fico contra. Não vai fazer isso. Se fizer, eu fico contra. E primeiro que quem fez o regime militar não foram os militares. Foi o parlamento que tirou o presidente João Goulart, tirou o presidente João Goulart do poder e instituiu o marechal. E aí o regime militar foi dado pelo parlamentar, pelo parlamento, e não por uma tomada de poder. Não, aí eles gostaram, se acostumaram a ficar para o poder. Aí é outra história que não foi bom para o país. Justo. Não foi eu sou contra qualquer tipo de ditadura. De direita ou de esquerda. Mas a ditadura de esquerda é muito pior. Eu sou contra qualquer ditadura. Também. Qualquer ditadura. Claro. Agora, o Foro de São Paulo, ele não foi criado de graça. Ele foi criado para implantar um regime ditatorial de esquerda na América do Sul toda. O comunismo. Então, isso me decepcionou. Mas você vai votar no Bolsonaro. Eu não vou votar no partido que o camarada fica sentando numa cadeira e vê 2 homens rodeando
se abraçando, se beijando, como se, não é que eu seja contra, tenha preconceito contra classes de interesse sexual, de maneira nenhuma, respeito todo mundo, mas aquilo estava desafiando a Deus. Não é aquilo que a igreja prega. A igreja católica jamais pode votar em comunismo. Eu não sei porque ainda tem padres, ainda tem na parte da igreja pessoas que estão ligadas ao comunismo. Passamos por uma fase aqui política que não estava programado para nós, mas é um momento que nós estamos precisando falar certas coisas que sim, com certeza. A mídia não mostra. Não mostra. Não. Hoje a mídia assim, ó, se baixar o preço da gasolina, ela fala assim, baixa o preço da gasolina, mas aí ela dá um problema que não está relacionado. Então a mídia é assim hoje. Eu quero... Só adiantando mais uma coisa para terminar esse assunto. Pode. Você veja, por exemplo, o Congresso votou uma lei para instituir o piso salarial da enfermagem. Isso. Essa lei foi sancionada pelo presidente da República. Quando chega no TSE, no Supremo Tribunal Federal, um ministro suspeito, um ministro que disse lá fora que aqui dentro derrotaria o Bolsonaro de qualquer jeito, esse ministro ganharia a eleição, esse ministro pega, que vem tomando medidas aí absurdas, e suspende o piso salarial dos enfermeiros. Ah, mas porque você não entende de lei. Posso até não entender de lei, mas a obrigação dele não era suspender o piso. A obrigação dele era perguntar a quem de direito, no caso se fosse o Poder Executivo, cadê os recursos para pagar o enfermeiro? E mandar que o recurso fosse posto em prática para pagar os enfermeiros. Sabe por que não fizeram isso? Porque se fizesse de imediato, já teria o recurso. O presidente botava o recurso. Quando o presidente botasse o recurso, a classe de enfermagem achou de agradecer o presidente. Não era interessante para eles. Interessante para eles era questionar. Está aí a classe de enfermagem, a classe que sofreu, uma classe sofrida, uma classe que praticamente morreu muito desse pessoal dessa pandemia, pessoal que se dedicou, hoje ganhando uma miséria, não pode ter um piso salarial, vai depender, e vamos dizer que ele não encontra os recursos, então ele vai deixar esse piso salarial suspenso? A minha angústia hoje, porque o Brasil todo, a maioria do povo brasileiro acredita que nós somos um país presidencialismo. Nós não somos um país presidencialismo. Por quê? Nós somos um país parlamentarismo com presidente. Porque é o parlamento que vota as leis. O presidente vai lá para frente. Se ele sancionar a lei, ou se ele não sancionar uma lei que está errada, se volta para o parlamento e eles falam, não, isso aqui vai para frente ou não vai, é eles, não é o presidente. Entendeu? O presidente sanciona. Se chegar lá, não, vai sancionar essa lei não. Vem cá, eles não sancionam. E não vai para frente, porque é parlamentar. Então, uma das coisas que eu sinto tristeza no Brasil é que a população não entende isso. Nós temos a nossa população, infelizmente, é como a gente começou atrás, o nosso nível de educação é muito, muito curto. Claro. Nós somos um país semi-analfabeto. Essa é a grande verdade. E ninguém tem interesse em alfabetizar. Ninguém. Por quê? Porque as pessoas que se alfabetizarem, se nós nos tornarmos um país altamente alfabetizado, quem está aí no poder chupando as tetas do governo, não vai mais voltar. Claro. E hoje os poderes existem para enriquecer alguns e empobrecer os demais. Encerramos política. Encerramos. Eu quero o seguinte, veja bem, nós temos hoje um monte de farmacêutico que está para sair, pessoas que estão querendo fazer farmácia para ajudar o outro também se sustentar. O que o senhor falaria para essas pessoas, se o senhor já com seus quase 70 anos de profissão, que recado que o senhor deixaria para o aluno que está quase saindo, ou para quem está querendo entrar nessa profissão e quer ter uma farmácia ou trabalhar na farmácia? O que o senhor diria para essa pessoa? Olha, veja bem, hoje o curso de farmácia está muito diferente da minha época, mas eu diria o seguinte, que eles focassem em uma especialização, farmácia industrial, análise clínica, manipulação, focasse em uma especialidade, fizesse essa especialidade, fizesse sua pós-graduação para procurar entrar no mercado. E procurasse, sem dúvida nenhuma, entrar antes de colocar o seu negócio pessoal, procurasse ter uma formação à altura que lhe credenciasse ser contratado por um órgão de renome, para que você pudesse fazer a sua carreira e depois se dedicar ao que é seu.
procura estagiar enquanto você é estudante de farmácia. Por exemplo, aqui a Magistral Farma Cariri, se tiver algum estudante de escola de farmácia aqui em Juazeiro que queira estagiar aqui na Magistral Farma Cariri, nós recebemos. Eu não posso remunerar. Mas eu posso passar para um estudante de farmácia aqui na Magistral tudo que eu sei, tudo que eu aprendi em mais de 30 anos de profissão. Eu posso ensinar ele na parte de consulta farmacêutica, na anamnese farmacêutica, no encaminhamento de pacientes ao médico, do relacionamento com o médico, do respeito e da consideração que deve ter com a classe médica, com a classe de enfermagem, com a classe de odontologia. Como é que ele faz uma anamnese farmacêutica de um paciente? Como é que ele deve se comportar no balcão da farmácia para evitar que seja feito o que é feito hoje de maneira descaradamente no Brasil, que é a chamada empurroterapia. Você chega para comprar um medicamento, o cara chega com 4, olha, mas eu tenho esse outro. Leva isso aqui, que isso aqui é bom também para você. Quer dizer, para ele aprender que não é assim que funciona, para ele aprender que farmácia não é um balcão de negócios, farmácia é um local de se tratar doentes. O dinheiro é necessário? O dinheiro vem pela consequência de você vender o medicamento. Importante primeiro é que o cliente tenha um bom atendimento médico e um bom atendimento farmacêutico. Esse é o conselho que eu dou àquelas pessoas que estejam fazendo farmácia nesse momento. Pessoal, estamos aqui falando com o Dr. Micaels, da Magistral Farma. Estamos em Juazeiro do Norte. A Magistral está na Avenida Padre Cício, 686A, ao lado da CAMED, que também é da família do Sr. Micaels. Estiver passando por aqui, pode vir aqui. Tem o seu dia de segunda e quarta. Não, quarta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta tem os atendimentos ao atendimentos farmacêuticos. Atendimento que vai orientar medicamento, nutrição, tudo aquilo lá que vocês podem indicar a pessoa, né? Podem ajudar. Então, venham visitar aqui a farmácia. Pode entrar no Instagram deles, Magistral Farma Cariri também, que o Sr. Micaels grava vídeos. Sim, graças a Deus. Grava vídeos para explicar o uso dos medicamentos, explicar algumas situações de doenças, né? E existe uma outra coisa que nós esquecemos de falar aqui, é o seguinte, a legislação hoje, ela permite, a legislação da Anvisa, a legislação de saúde do país, ela permite que o farmacêutico prescreva vários tipos de medicamentos que não necessariamente exijam de receita médica. Então existe a consulta farmacêutica legalizada. Eu posso prescrever determinados medicamentos. Mas você vai prescrever de qualquer jeito? Não. Se eu notar que o paciente precisa de um atendimento médico, eu faço um encaminhamento. Eu tenho aqui comigo o meu formulário, eu encaminho, coloco todos os sintomas, a medicação que está fazendo uso e digo, olha, você procura, vamos supor, na cardiologia, o cardiologista que você achar conveniente. Está aqui o encaminhamento, procure se precisa tratar dessa doença que eu não posso tratar aqui. Mas, por outro lado, muitas vezes, você já pode resolver o problema aqui próprio na farmácia magistral, porque existe hoje essa abertura na área de saúde. Isso facilita muito para o que eu sempre digo, o relacionamento entre o médico, o farmacêutico e o paciente. Então aí, encerrando, quero agradecer ao Dr. Micaels por ter aceitado participar desse DNCast. Nós viemos até a Magistral Farma para poder deixar ele no ambiente dele, bem tranquilão, né, Dr. Micaels? Com certeza. E muitíssimo obrigado pela confiança por estar aqui nesse dia. Não, a gratidão é minha, lhe agradeço muito, foi uma oportunidade muito boa e volto a dizer a quem ouviu. Eu não falei da D-Negócios aqui porque eu estou com você nem para agradar. Eu não tenho esse estilo de vida. Mas é porque, na verdade, nós começamos a ser vistos. Espero que essa nossa parceria continue, espero que a gente possa continuar trabalhando juntos e espero, como eu lhe disse, no fim, a D-Negócio está entre aquelas pessoas que eu posso agradecer pelo meu sucesso. Amém. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Valeu. Prestou?